Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Quem Lidera Governa podcast. Este podcast tem o objetivo de apresentar princípios milenares que promovem na vida das pessoas transformações para elas governarem aonde elas estiverem. E este podcast trará pessoas que apresentarão suas histórias e lições de vida que poderão te ajudar a atingir o sucesso que você almeja. E hoje eu estou aqui com a Nilza Maria da Silva, uma grande amiga, uma profissional da área do direito extremamente competente e que eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo de valor que vai agregar na sua vida e na vida das pessoas também que você compartilhar este conteúdo aqui. Então, antes de apresentar a Nilza, eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem, ativarem o sininho lá, pretinho, compartilhar, porque isso vai ajudar no engajamento do canal e fazer com que esse conteúdo aqui chegue para mais pessoas. Nilza, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Quero te dizer, minha amiga, que é uma honra ter você aqui. Você não sabe a alegria que eu estava só de pensar que nós estaríamos aqui nesse momento juntas, porque você é uma pessoa assim, que gera muito valor na minha vida, e quando eu comecei a pensar nas pessoas que eu poderia trazer aqui no podcast, que eu acreditava que carregava um conteúdo transformador, um conteúdo de valor, você foi uma das pessoas que veio à minha mente. É exatamente pela nossa história aí, que a gente já se conhece há alguns aninhos, né, amiga? Exatamente. E assim, nós já tivemos muitas conversas, muito aprendizado juntas, então eu tenho certeza que você vai trazer esse valor aqui para o nosso podcast. Mas eu quero apresentar você antes que você se apresente. Eu quero apresentar você aqui para o nosso público. Então, a Nilza Maria da Silva, ela é uma paulistana. Ela nasceu em São Paulo, porém ela é campograndense de coração. Ela é cristã, ela é graduada em Direito pela Unigran desde 98, é pós-graduada em Direito Civil. Ela foi aprovada na OAB em 1999, mas teve um tempinho aí para transição de carreira, né, Nilza? Exatamente. Nilza vai contar para a gente. E ela fez diversos cursos práticos específicos em Direito Civil, Família e Sucessões. Ela fez graduação em curso bíblico, Rema, Brasil, aqui em Campo Grande. Ela também é graduada pela Escola de Ministros, Rema. É ministra do Evangelho. E dentro das atividades dela, ela foi profissional do mercado segurador em multinacionais por 19 anos. Ela exerceu gerência bancária por 3 anos e atualmente advoga há 11 anos na área civil, especialista no direito de famílias e é mediadora também. E como ministra do Evangelho, ela faz pregação em igrejas, em centro de recuperação para dependentes químicos, trabalho voluntariado em comunidades e aldeias com ministrações e é uma entusiasta das relações humanas, encorajadora de pessoas. Olha que lindo! Alguém que busca hoje ser melhor que ontem. Isso eu vejo em você, com certeza. Amém. Agora, Nilza, fala para nós da sua perspectiva. Quem é a Nilza? Então, primeiramente, é um prazer estar aqui, poder de alguma forma contribuir para esse projeto tão louvável, né? Que é impactar vidas, transmitir um pouco de conhecimento. Eu costumo dizer que a gente deve facilitar a vida daqueles que vêm depois de nós, né? E eu, especialmente no meu caso, eu sempre tive muitas boas pessoas para me ajudar. Sempre tive boas pessoas. E eu faço questão disso para as pessoas que estão começando, quem trabalha comigo sabe disso, né? Os estagiários, pessoas, eu faço questão de levar, de explicar, de ensinar. Mas, pontualmente falando aqui, né? Eu sou uma filha de Deus, né? Eu costumo falar que eu sou a mais amada. Só que as pessoas não estão prontas para essa conversa. Mas eu sou a mais amada, isso é um fato. Isso é fundamental. Olha, mas eu também me sinto muito amada. Então, mas eu deixo um pouco. Mas o fato é o seguinte, quando todo esse currículo, né, a gente pensando no propósito, num propósito maior, eu, ao decorrer todo esse tempo que eu, né, venho caminhando e aprendendo todos os dias, o que eu percebo, o que é comum, muito comum acontecer nesse tempo todo, de fato aprendermos a cada dia
e isso é o que nos torna vivos, né? Aquele Uhum. frio na barriga de fazer alguma coisa nova, Igual hoje? super interessante, né? Eu gosto de desafio. Às vezes eu vou com medo, mas vou assim mesmo, Uhum. né? Porque eu acho que é sobre isso. A gente precisa se desafiar. E a vida é para quem tem coragem. A vida é para quem tem coragem. E a gente não pode ficar no banco de trás da vida. A gente tem que assumir o volante. E para isso a gente tem que desenvolver as competências. Ao longo desse tempo, eu fui desenvolvendo, né, aos poucos. No começo, e como eu havia falado já, quando eu comecei essa carreira, eh, traba trabalhando, desenvolvendo, aprendendo o tempo todo em multinacional, que era muito exigido, Esse foi o seu viajava primeiro muito. vínculo? Meu primeiro vínculo. Uhum. Eu fui uma aluna, uma boa aluna, graças a Deus sempre fui, me empenhava e eu entrei pelo CIEE, Uhum. Centro Integrado Empresa Escola. Então os melhores alunos iam fazer seleções e eu entrei numa seguradora do Rio Grande do Sul e de lá fui para outra e fui para a última, né, todas as 3 multinacional. E isso exigiu muito de mim. Eu tive que desenvolver as minhas habilidades, não só as técnicas, mas as habilidades de convívio, que hoje que Emocionais. são as mais importantes do Sim. mercado, né, Uhum. são as soft skills que a gente fala. Exato. E com isso, eu fui vendo que ao longo da vida só que daí eu estava já na iminência de me formar em direito, passei na OAB imediatamente, só que eu precisava trabalhar. E aí esse esse essa transição, ela demorou um pouco mais, porque havia sim um receio, com certeza, né, quem é CLT, quem tem algo muito tido por certo, tem dificuldades de Sim. empreender, de, enfim, se lançar. Mas eu creio também como, né, uma pessoa que acredita em Deus, que tudo tem o seu tempo. Você acredita que esse momento que você trabalhou em seguradoras foi um momento de preparação para você desenvolver habilidades emocionais, principalmente, para você fazer essa transição e hoje atuar brilhantemente aí na área do direito? Exatamente isso. Então nada é perdido. Sim. Então, às vezes, a gente está numa situação que talvez não seja a adequada no momento, mas que ao longo do tempo a gente vai percebendo o quanto foi importante aquele bastidor, aquele está Uhum. sendo forjado o caráter. E tecnicamente, na vida, propriamente para você suportar o sucesso, porque tem um peso. Quando você chega lá em algumas coisas, você tem que saber como lidar com isso, né, porque chegar até é relativamente fácil, o negócio é manter. Ilza, mas assim, você comentou com a gente como que você começou nessa área de trabalho. Quando você fez essa escolha, você acredita que foi uma oportunidade que você teve, ou seja, foi uma proposta, ou estava dentro de um propósito de algo que você realmente queria fazer? Como que foi quando você entrou nessa área de seguros? Então, de seguros, de fato, foi uma oportunidade que eu ainda praticamente estava saindo ali do colegial, então, de fato, foi a oportunidade em si, mas eu vi como algo, muito promissor, porque eu ia ter visibilidade, destaque, aprender coisas, empresa grande, né, eu fui para fora, fui estudar, eu dei cursos e aulas quase no Brasil inteiro, né, nos últimos anos dessa carreira foi assim. E isso foi extremamente importante para mim. Sim. Hoje eu palestro tranquilamente, em qualquer lugar, eu vou para um tribunal fazer sustentação oral tranquilamente. E conta pra gente, assim, né, nessa questão das competências emocionais, habilidades emocionais que você adquiriu. Quais são, assim, as que foram mais marcantes nesse período, que você traz até hoje, Sim, igual você está dizendo agora, que te ajuda hoje a se posicionar em tribunais, sim. em outras áreas em que você se comunica com pessoas. Quais foram, assim, as principais habilidades que você desenvolveu? Sim, eu, assim, como todo profissional que é exigido, a habilidade em conviver e trabalhar em equipe, Isso é fundamental. fundamental. Porque a gente não faz nada, a gente não chega lá sozinho, a gente Uhum. depende de pessoas. E isso é maravilhoso, essa interdependência que o próprio Deus estabeleceu. Ninguém faz nada sozinho. E é muito legal poder, de alguma forma, contribuir, né, Uhum. para o seu próximo. E, como eu falei há pouco, eu sempre tive pessoas boas no meu caminho. E eu faço questão de falar isso e sou muito grata, porque eu sei que isso é um princípio.
Uhum. Você estabelece os vínculos, você vai sedimentando o seu caminho Uhum. e porque você pode ter que voltar por ele. E quando eu saí desse mercado, muitas pessoas foram ser, inclusive muitos amigos de trabalho foram ser meus clientes. Então, assim, para mim foi zerar a vida. Por Uhum. quê? Porque as pessoas que trabalham com você são as que verdadeiramente te conhecem. É verdade. Entende? Depois da sua família é quem trabalha com você. É que você São mais tem pessoas intimidade. exatamente. Então você não consegue representar muito tempo. Em que pese eu não ser uma pessoa perfeita, mas eu procuro. Então assim, eu procuro estabelecer esse laço, eu dou valor para as pessoas. E embora algumas são mais Então lá difíceis de foi outras mais desafiadoras, um ambiente onde você teve essa oportunidade de interagir com pessoas, desenvolver esse relacionamento interpessoal, ver que sim, pessoas são diferentes, cada uma tem seu jeito e exatamente. que esses comportamentos se complementam, que pode ser algo Exatamente. que nós podemos enxergar como uma forma de acrescentar e não de dividir. Quando a gente consegue Perfeito. trabalhar em equipe dessa forma, aproveitar as habilidades para agregar, e aí a chance, então, de ter um resultado de trabalho mais efetivo, mais produtivo, aumenta muito. Porque a gente, né, aproveita o tempo e aproveita as habilidades das pessoas. Com certeza, é o ganha-ganha, a gente tá Uhum. sempre, em conexão. Sim, É o networking, são as pessoas que vão te levar para o teu próximo passo, sim, e a gente tem que estar atento a isso, a gente não pode queimar as pontes, sim. né, porque às vezes as pessoas falam: "Não sou mais desse segmento, não quero mais saber", mas a vida é feita de pessoas. A gente, desenvolve o meu trabalho é uma prestação de serviços, e de quem eu preciso? De pessoas, eu sirvo pessoas. Então a minha habilidade é essa. E o incrível de tudo isso, quando eu desenvolvi essa fui para esse, não só no meu trabalho já nesse regresso, né, nesse começo de carreira aí, mas, principalmente quando eu comecei a desenvolver trabalho na igreja. Porque tudo fez sentido. Eu comecei a lidar com pessoas, eu aconselhava pessoas, ainda aconselho. Tem pessoas que me procuram: "Olha, eu quero saber algo, eu quero fazer algo", e na medida do que eu posso, né, eu tenho todo o interesse em fazer isso, é uma coisa que me dá prazer fazer isso. E isso hoje eu trago para o meu trabalho no direito das famílias, porque eu lido com pessoas, em situações de muita vulnerabilidade, que é Uhum. quando elas estão rompendo o vínculo matrimonial. E isso é uma das dores maiores do ser humano. Sim. E aí a gente tem que ter toda uma habilidade, tanto é que não é qualquer profissional que lida com isso. E não só isso, muitas pessoas falam assim: "Eu quero você porque, até a questão de ser mulher, por estar mais próxima ali, que a maioria do meu público é mulher, embora eu também atenda homens". E não só isso, mas também o fato de ser cristã. Muitos falam: "Eu quero um advogado cristão". Eu Uhum. quero alguém que vai cumprir o princípio ali Porque também traz vai seguir. princípios e Exatamente, princípios que são imutáveis, exatamente. atemporais, não é Isso acontece verdade? bastante. Isso, e que outras competências emocionais você atribui que contribuíram para essa sua transição de carreira, que você falou no começo que realmente é uma decisão muito difícil para as pessoas quando elas percebem que o propósito delas está em outro lugar e elas precisam fazer uma transição de carreira. Sair de um vínculo CLT para um vínculo autônomo, ou seja, você não tem a certeza daquele salário do final do mês. A única coisa que você tem a certeza é do que você precisa fazer. Que isso, na minha visão, é o primeiro passo para uma transição. Mas quais são as habilidades emocionais que te ajudaram a fazer essa transição? Relacionamento interpessoal, com certeza, é algo que tem muito a ver com você, até por tudo que você falou, nós entendemos que isso fez uma grande diferença. E além desse, você atribui outros comportamentos, outras habilidades emocionais suas que te ajudaram nessa transição? Sim, não só, como você falou, a habilidade de se comunicar, de se colocar no lugar do outro, mas, de fato, buscar aquilo que se esmera. Quando eu me formei, eu passei na OAB imediatamente. Tem Uhum. muita gente que tem uma dificuldade, não é uma prova fácil. Eu passei de primeira, graças a Deus. Mas, assim, e tem pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade para isso. E quando eu passei, eu tive até. Eu não vou falar nomes, enfim, mas, eu tive
professores, juízes que falaram assim, você tem futuro. Eu monto um escritório para você se você quiser. Uau! Bem assim, né? Aham. Hoje então até tem gente desembargadora aí em Campo Grande. Mas Já eu na mostrava o seu época, talento, né, pois Nilda? é, mas só que naquela época eu tinha minha mãe, você Uhum. lembra? Ela tinha problema de saúde e tal, e aí, enfim, algumas questões não era aquele momento. Mas como tudo chega o seu tempo, né, e eu falava para Deus assim, eu falava: "Eu não quero morrer frustrada, eu quero Uhum. advogar para saber se eu vou me identificar, eu Uhum. quero isso", eu falava isso lá no meu íntimo. Então é muito importante, Deus ouve, e quando Ele te comissiona, quando Ele te chama, pode passar um, 2 ou 3, vai acontecer. Agora é Uhum. certo que toda as pessoas costumam chamar de sorte muitas coisas, mas na verdade é a oportunidade, é o preparo encontrando com a oportunidade. Sim. A gente tem que ter a nossa habilidade técnica, são as hard skill. Então, assim, a gente busca se aperfeiçoar naquilo, se esmerar, adquirir conhecimento e no momento adequado, alguém vai te ver. E aí é onde a coisa acontece. Mas o começo não é fácil, como eu te falei, imagina, a gente é toda uma doutrinação, né, que é o certo pelo duvidoso, enfim, Uhum. a gente vem de uma criação assim, meu pai falava isso muito, mas eu falava para Muitos Deus. de nós teve essa criação. Você precisa estudar, pegar o seu diploma, colocar debaixo do braço, ter o seu canudo e você fazer um concurso público, ainda vou além, vou no concurso público, além da CLT, porque lá é estável e lá que Exato. você vai se dar bem, sem perceber essas questões. Qual é o propósito da pessoa? Qual é a vocação dela? Ela nasceu para fazer o quê? Será que foi para ser servidora pública? Se sim, ótimo. Mas se não, como que vai ser pesado para uma pessoa ser servidora pública pelo concurso? Aí eu digo pela proposta, que seria o concurso, a estabilidade. Como seria pesado para ela fazer algo que não tem a ver com a vocação dela? Então, a gente tem essa questão cultural e que precisa ser vista de uma outra forma. Vai fazer concurso? Sim, se tiver dentro da sua vocação. Se não, você precisa viver aquilo que você nasceu para viver. Porque tudo é difícil, entre aspas. Nós temos desafios a serem vencidos, problemas, altos e baixos emocionais. Agora, se você está fazendo algo que você gosta, que tem a ver com você, que tem a ver com a sua identidade, é natural em você, É, enfrentar esses perfeito. problemas fica tudo mais leve. E aí você vai conseguir fluir aonde você está, você vai entrar em flow, você vai ter intuição, você, né, você vai ter criatividade, o tempo vai passar e você nem vai ver. É como quando eu estou aqui no podcast, 50 minutos, 1 hora, ou quando eu estou falando com pessoas, falando Sim. sobre inteligência emocional, o tempo passa e eu não vejo. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que realmente faz sentido para mim. E isso passa por uma percepção de identidade. E eu vejo isso em você, na questão do direito, que é algo que realmente tem a ver com a sua vocação. Então, mas tomar essa decisão de fazer essa transição, trocar, como você bem disse, o certo pelo duvidoso, exige uma preparação. Mas essa questão, tudo é possível ao que É o que crê. cria. Então, se você faz sentido para você e você sabe que tudo é possível ao que crê, então dê o próximo passo de uma maneira planejada, mas dê. Não demora muito também que a vida passa rápido. É verdade, é verdade. Sobre essa questão de como, a gente trilha esse caminho, a gente vai para o novo, porque o novo ele gera medo, a gente não pode Uhum, olvidar a isso. sim. Mas a palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de poder e Uhum, moderação. Então eu acredito firmemente que quando Deus comissiona, Ele garante. uhum, Agora, você falou pontualmente, vocação, o nome é vocação. Quando você é vocacionado para algo, ainda que tenha os desafios, porque tudo terá desafio, eles são leves, eles são factíveis, eles te dão sentido, ele faz você querer que chega segunda-feira. uhum. Ai, Eu que eu não maravilha. tenho esse problema, graças a Deus eu não tenho. É claro, é certo que em alguns momentos eu sinto cansaço, Isso é todo normal. mundo tem aquele momento reflexivo, será que é isso mesmo? Tem tudo isso, aqui ninguém vai pintar um quadro perfeito, mas
há uma disposição no coração. Porque Deus, Uhum. quando Ele planta algo, eu costumo falar que eu vou servir pessoas. Exato. Eu não vou, eu vou dar entrada numa ação, eu vou, o mercado, o que mais as pessoas falam aqui: tem muito advogado", tem muito tudo. Uhum. Tem muito tudo. Agora, você já foi atendida por um vendedor vocacionado e por um vendedor que está ali só para bater uma meta, por um salário? A diferença é Acho gritante. Ele se entrega, ele de fato gasta a vida, que é o que Deus quer de nós. Ele quer a gente fazendo isso, porque não tem coisa melhor do que poder fazer o seu trabalho de uma forma honesta, decente, e eu tenho muitos, inúmeros testemunhos de Deus mudando até a lei em meu favor. olha Então, que assim, é lindo. coisa sobrenatural. Então eu vivo coisas, assim, que se eu falo, as pessoas acham até que é meio mentira, mas aí eu tenho que mostrar o processo para falar. Então, assim, isso eu vejo que é Deus, não tem Sim. como. E, assim, uma coisa que eu quero deixar claro, quando em algum momento na minha vida eu tive que quem trabalha em multinacional sabe que a gente tem que desenvolver metas, etcétera, e algumas coisas não estavam muito casando com o que eu tenho de valor para minha vida. E eu falei para Deus, eu falei assim: "Se eu for mudar para advocacia, eu quero que seja tranquilo, que não haja nenhum empecilho nesse sentido, que eu negocie nenhum valor meu. Se for para isso, me tira disso, eu vou Uhum. fazer outra coisa". De fato, eu falei e falo, quem me conhece sabe. Então, assim, é na verdade. E eu digo, o advogado, as pessoas às vezes comentam: mas o advogado isso, aquilo outro. Não, o advogado ele tem compromisso com a verossimilhança e com as provas dos autos, aquilo que você consegue dali extrair na lei, para poder entregar o resultado para o seu cliente. Então, assim, você pode sim fazer isso de uma forma tranquila, de uma forma correta, de uma forma honesta e desenvolver uma carreira, né. Então eu sou a prova viva disso. Tem muita coisa ainda para alcançar? Tenho, mas isso é um fato. Então a vocação, então quando um dia eu, na pandemia, procurei uma psicóloga, fui conversar com ela acerca de alguns assuntos, e ela fez o meu eneagrama, que é uma espécie de mapeamento das suas habilidades, do Uhum. que para você é inegociável, e deu 100% justiça. Olha Então, só. assim, eu sou uma pessoa que eu brigo, modo de dizer, brincadeira. Eu já me insurjo, lógico, adequadamente, por qualquer tipo de injustiça, seja ela qual for. E um dia eu ouvi algo que eu achei interessante e eu quero compartilhar, que o que você faz, você faria se você não recebesse nenhum real para isso? Uhum. Se a sua resposta é sim, você está no seu propósito. Agora, se é só pelo dinheiro, infelizmente, você ainda precisa se encontrar nessa história aí. Porque, como você disse, a vida passa rápido e a Com gente está aqui certeza. para fazer acontecer, mas também para usufruir da jornada, né? Então, é realmente muito maçante não ter esse estilo de vida que é o que Deus propõe para nós, É né? verdade. Sobre propósito, eu quero pegar esse livro aqui do Cristo do Poder. Tem algo muito interessante que você falou e é uma frase do nosso livro aqui. Esse livro é meu, em coautoria também com Márcio Michele, olha, muito chique, e outros coautores da nossa mentoria. Então, ele fala aqui que propósito é a transformação que você promove nas pessoas quando desenvolve a sua vocação. Propósito é quando você ama incondicionalmente pessoas, então não é pelo dinheiro, mas é sim porque você ama pessoas e você coloca a sua vocação a serviço delas. Mas como as coisas de Deus são tão perfeitas e tudo que a gente planta, a gente colhe, quando você faz com amor, quando você faz de uma maneira vocacionada, a questão do retorno financeiro, ela é algo automático. Ela é inerente. Por quê? Porque dinheiro é bom, nós precisamos dele para sobreviver. Dinheiro realiza sonhos, traz segurança e ajuda pessoas. Então, olha só como é um fluxo do bem. Sim, Você faz o bem e recebe o bem. E isso é leve, por quê? Porque utiliza a sua vocação. É o que você é na sua essência. Foi aquilo que você foi projetado por Deus para você. Então, perfeito. propósito para mim é algo mais lindo, é a coisa mais linda que eu descobri nos últimos 5 anos da minha vida, Nilson. Porque mudou muito o sentido da minha vida. Que a vida tem um sentido e cada um de nós tem um sentido também da nossa vida. E isso Sim, sempre é em torno do amor, em torno do bem, em torno de gerar valor na vida das sim. pessoas.
Sim, E no direito é uma grande oportunidade que as pessoas têm para fazer isso. Está lidando com necessidade das pessoas, com o direito delas. sim, Então, o advogado, quando ele tem essa sensibilidade de ser empático, de estar vivendo no propósito dele, de se importar com pessoas, de influenciar pessoas, relacionamento interpessoal é influenciar pessoas, e influenciar pessoas é liderar. Então, um advogado, quando reúne tudo isso, não tem como dar errado, a não exatamente. ser o sucesso. E isso em todas as áreas. É que nós estamos falando aqui especificamente da sua profissão, mas serve para todas. Uma pessoa porque nós precisamos de pessoas em todas as áreas. Sim, E todos nós podemos governar aonde nós estamos. Agora precisa cumprir esses princípios. Amar pessoas, estar por pessoas e não pelo dinheiro, não pela condição de trabalho. Que muitas vezes pessoas escolhem um vínculo pela carga horária, sim, pela segurança totalmente. de não ser mandado embora, como nós já comentamos aqui sobre concurso. Não tem nenhum problema em nenhuma dessas coisas. Só que isso não pode ser o principal. Exatamente. Que aí sim a vida vai ser leve. Aí não vai ser aquela pessoa que conta os dias para próximas férias, que conta os meses para aposentadoria, que conta as horas para terminar o expediente, enfim. Então, uma pessoa assim, realmente a vida vai ficar muito monótona e muitas vezes até insustentável. E ninguém merece viver assim. Eu sempre Com faço essa certeza. conta que de 24 horas, um terço a gente gasta com trabalho. Já pensou se esse trabalho não for interessante? Se esse trabalho não fizer parte da Que eu, vocação? Quão pesado isso se torna? E isso com certeza vai refletir em outras áreas da vida. Vai se com refletir nos certeza. relacionamentos familiares, no relacionamento intrapessoal da pessoa com ela mesma, que é o cuidado da saúde dela, cuidado emocional, cuidado espiritual. Sim, Porque vai consumir muita energia fazer algo que não tem nada a ver. completamente. Então, por isso que esse podcast aqui, ele tem esse propósito de trazer histórias como a sua, de mostrar que você saiu de um segmento diferente, porque aqui então você não comentou que você foi da área de banco mesmo, você foi gerente de banco. Sim, Então, é diferente do direito, tem uma natureza de trabalho diferente. Então, a gente pensar assim que você fez uma mudança drástica para viver um propósito, experimentar algo que já tinha muito a ver com você e que você se identificou totalmente. Conta pra gente um pouco como que foi essa transição, da oportunidade que você teve, como que foi a questão do seu receio, em sim. relação a sair de algo que é seguro, entre aspas, em relação a receber salário, para algo que você vai fazer o dinheiro, atendendo pessoas e o que a gente sabe sobre, pelo menos é o que eu sei sobre advogado, né? Demora um pouco para receber, muitas vezes, as ações. E até lá, faz como? É, de fato, na verdade, essa transição, quando não foi talvez tão programado assim. Uhum, O que ocorre é que quando, essas multinacionais elas vão mudando a sistemática, uma vai havendo fusão, incorporação uma da outra, e é onde começa a mudar as políticas. E para mim já uhum, não estava mais interessante, não se revelava mais interessante. uhum, Então eu comecei a considerar. Como eu já estava inscrita no quadro da ordem, eu comecei a pensar nisso, mas é como você falou, imagina, eu particularmente não ganhava mal, uhum. né, acima da média do que as pessoas recebiam, até porque eu tinha metas e tal, entregava metas e tinha a quantia respectiva. Mas o que eu percebi, começou eu costumo falar que Deus começou a chacoalhar o ninho para a águia Uhum, voar, uhum, porque a gente tem uma tendência, se está mais ou menos bom a gente vai uhum. indo, Se dá para acomoda. aguentar. Ah, não sei o que, mas também tem isso. Ah, Uhum, vou ver isso aqui. Só que é aquela história de fato ser ousado. E o medo ele estava em todo o tempo ali, porque algo totalmente novo, sem segurança, vamos dizer assim. Mas eu volto a dizer, quando Deus te comissiona, Ele te garante, Ele promove, Ele te conecta com as pessoas certas. uhum. E Conexão, isso é uma grande chave. exatamente, totalmente. E outra, de todos os empregos que eu saí,
dos 3 empregos, todos em multinacional, eu saí pela porta da frente. Eu tenho amizades até hoje. Pessoas fazem seguro do meu carro Sensacional. até hoje. Então, assim, esse é outro fato, porque as pessoas às vezes não sabem sair do lugar. E não é como começa, é como termina. A Bíblia já fala sobre isso. E as pessoas às vezes saem com o pé na porta e às vezes elas têm que retornar. Porque o mundo, a vida é muito cíclica. Você se depara com pessoas ali amanhã, pessoas que vão de alguma forma estar em algum cargo, em alguma situação da qual você vai estar também. E aí como faz? Ah, não, mas Uhum. aí eu fechei a porta de uma forma abrupta, eu não estabeleci nenhuma conexão, nem laços, nada. Então, isso é extremamente. O nome do jogo é conexão. É Uhum. conexão. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Essa interdependência divina, né, estabelecida Uhum. divinamente, que faz com que eu te abençoe com o meu dom e eu aprendo de você. Sim. Né, então a gente faz essa troca. E e ainda é agraciado com, né, quando você trabalha e faz o seu trabalho, você é digno do seu salário, a Bíblia é clara nisso. E com relação a não receber, né, eu também pedi essa uma estratégia para Deus, o que que eu poderia fazer, como eu poderia fazer, e Deus foi sedimentando de uma forma assim que, claro, o advogado recebe no êxito, mas eu não só recebo no êxito. Então eu estabeleço com os meus clientes, então é uma conversa muito bem conversada, porque eu falo que todo todo negócio ele tem que ser bom para as 2 partes. Se for bom Uhum. só para uma, não é um bom negócio. Uhum. Então tem que ser bom para ele e bom para mim. Tem que caber no bolso dele e tem que ter uma contrapartida, né, digna para o profissional desenvolver o seu trabalho de forma adequada. Então é assim que a gente trabalha. E a gente negocia e a gente fala. Eu falo que não tem um que não saia do escritório se a gente não negociar. Isso é tranquilo. O banco me deu muito isso de saber negociar. Uhum. A gente sabe negociar, a gente começa a ver o ponto de vista. Aí eu fui para mediação, então as técnicas, saber se colocar no lugar, saber falar com as pessoas, saber abrir o coração delas, né? Porque não é porque a pessoa está do outro lado da mesa que ela é meu inimigo. Sim. Não é meu inimigo. Então, ela simplesmente está naquele polo. Ela tem as razões dela e eu tenho as minhas. E Uhum. para evoluir para um acordo, cada um abre mão um pouquinho. Então, essa é a tônica. E esses dias até quero compartilhar que aconteceu uma coisa assim extremamente. Eu tenho como um pilar. A pessoa me procura, normalmente um divórcio, eu preparo tudo que tem que ser feito, fico com tudo muito pronto. E eu falo: "Você acha que é viável falar com a outra parte? Quem sabe a gente não senta e conversa e é bom para todo mundo, é mais barato, é menos desgastante, tem criança envolvido, enfim. Vamos dar essa oportunidade?" E a pessoa fala assim: "Ah, será que isso acontece?" Eu falo: "Ah, não custa tentar. O não a gente já Uhum. tem, vamos", né. Então a pessoa fala: "Ah, não, pode fazer", né. Então eu falo, desenvolvo, converso, falo: "Eu gostaria de ouvir suas razões". Às vezes o que você pensa, a pessoa não pensa nada a ver, é Uhum. completamente diferente. E você quantas vezes eu consegui resolver sentando numa mesa. Quando você se dispõe a ouvir. Exatamente. Então, assim, é humanizado mesmo. Ilza, mas olha que linda essa fase que você trabalhou como mediadora em banco. Você desenvolveu habilidades, aperfeiçoou, na verdade, porque já é algo que está em você. Mas nós Sim, podemos aperfeiçoar. Essa questão de ser empática, de saber ouvir, de procurar entender a necessidade do outro e ver o que pode ser feito para encontrar um meio termo ali. Então, você foi sendo preparada ali com todas essas exatamente. habilidades para quando você assumisse a sua vocação de advogada, ainda nessa área de família, para você fazer tão brilhantemente esse trabalho, humanizando o seu trabalho. Ali não é uma Exatamente. guerra naquele momento. Tem Não interesses precisa ser. diferentes? Sim, mas pode ser mediado, pode ser alinhado de uma forma que fique bom para ambos. E esse Exato. é um papel assim extremamente importante de um advogado. Porque Extremamente. geralmente ele tem uma continuidade, tem filhos, pessoas que podem ser muito prejudicadas com uma situação mal resolvida ali. Então, ter Sim, um profissional que tem essa visão faz toda a diferença. com certeza. Inclusive, eu sempre falo que o processo, de alguma forma, ele vai chegar ao fim. Uhum. Vai haver uma sentença, se não houver um acordo, e quem se sentir lesado ou descontente vai, muito provavelmente, recorrer a um tribunal. Só que aí eu te pergunto, e como que ficará a emoção das pessoas? Porque as pessoas não se resumem no processo nem dividir uma casa ou um carro.
ou a guarda de uma criança. Sim. Então, vai muito além. Quando a gente tem essa perspectiva do que é a família, e te digo mais, às vezes a gente lida com uma forma tão relativamente tranquila, que muitos casais voltam eu já falei isso várias vezes, as pessoas até na hora da raiva, elas falam, não não vai acontecer. Mas elas voltam a casar, Se conviver. reconciliam. Então, assim, por quê? Porque aí baixa a poeira, aí se vê algumas coisas e tal, não digo que são todos, obviamente, mas isso acontece. Então, a gente tem que ter esse olhar para as pessoas, porque como ficarão as emoções delas? Sim. Destruídas, porque muitas dali chegam assim em questões, chega ficar numa vulnerabilidade extrema. Então, a gente desenvolve esse trabalho. E o que mais me chamou a atenção um dia que eu falei, de fato, agora eu realmente eu encontrei o meu lugar, porque eu tratei tão bem a outra parte, que era um senhor, né, não envolvia filhos, e eu tratei ele com tanta dignidade. Eu falei, olha, o senhor gostaria de conversar? Eu sou advogada da sua ex-esposa e tal, e ó, eu estou aqui me colocando à disposição, eu gostaria de ouvi-lo, o senhor tem algo a dizer, a gente pode marcar um horário? Aí ele ficou meio reticente, porque afinal falar com o advogado, que a mulher que contratou, as pessoas ficam com medo. E eu falei, não, o senhor fica tranquilo, se o senhor quiser, inclusive, depois disso, falar com um profissional da sua confiança, o senhor fica à vontade. E ele falou, não, tudo bem, foi lá, me ouviu. Eu falei, olha, o senhor fica tranquilo, e tudo que nós fizermos aqui, o senhor pode submeter alguém para, de fato, fazer uma conferência, etc. Aí, eu tratei ele tão bem, assim, como ele merece ser tratado, não é porque ele está do outro lado da mesa que ele é um inimigo, que ele, depois que aconteceu tudo isso, homologou o acordo, tudo, ele me contratou para fazer Olha só. outra coisa. Então, assim, eu achei, daquele dia foi fantástico, sabe? Essa Porque eu falei assim, humanização, seu não, eu profissionalismo. zerei a vida, né? Porque, Aham. assim, uma pessoa que a princípio as pessoas têm como um inimigo, aí você chama para perto, por quê? Porque você tratou ele como ele merece ser tratado. Sim. E eu, por também trabalhar, isso tudo tá linkado, porque aí tem a questão da igreja, que eu trabalho, que eu participo, que eu faço, que eu, né, desenvolvo esse trabalho. Então, assim, muita gente eu conheço de lá. Então, assim, não faz sentido eu estar um jeito na igreja e eu promover a guerra aqui. Mas, assim, uma coisa é certa, eu sou rigorosa nos meus processos, eu sou bem pontual, eu Se é sou certo, bem é certo. de olhar. Uhum. Isso aí eu não vou transigir, a não ser que a parte queira abrir mão, aí é uma Uhum. questão muito pessoal. Mas, do contrário, eu procuro fazer aquilo pelo qual eu estou sendo paga e comissionada a fazer. E tem dado certo, né? Deus tem abençoado. E então, essa transição foi meio assim. Eu fui desenvolvendo de uma forma que foi meio que orgânica, assim, com medo no começo, mas dando um passo de cada vez. Ou seja, eu dava o passo, Deus colocava o chão. Eu dava um passo, Deus colocava o chão. E aí ele foi me norteando. Aí você vai começando a se entender. Qual é a minha veia? É família? Eu falo que o direito de família eu não escolhi, ele que me escolheu. Olha que Porque lindo. a maioria dos advogados não quer. Porque Uhum. assim, é final de semana, muitas vezes, a pessoa liga, a mulher não quer deixar o filho, entregar o filho, etc e tal. Eu falo, calma, vamos estabelecer aqui um código de conduta. Pai não fala mal de mãe para filho e nem mãe fala mal de pai. Não importa o que fez, o que deixou de fazer. É pai e a mãe, acabou. Uhum. Então, não se fala mal. Então, já, né? E um dia, até um fato pitoresco aqui, que uma cliente minha muito brigando com o pai da filha e tal. Aí eu falei assim, você gosta de perder dinheiro? Ela falou assim, não. Eu falei, então vamos parar de brigar. Porque para brigar, principalmente em juízo, tem que ter dinheiro. Porque custa para lá, custa para cá, paga o advogado, faz um procedimento, faz outro. É uma demanda Tem sem que ter essa fim. clareza Você tem aí. que ter essa clareza. Ela falou, nossa, doutora, a senhora, de fato, a senhora me fez por mim o que a minha psicóloga não fez em não sei quantos anos. Por quê? Foi muito assertiva. Porque você tem que alinhar as expectativas da pessoa. Porque as pessoas falam, processo demora muito. É óbvio, o nome é processo, né? Ele é processo, então ele tem as fases, só que ele não precisa ser eterno, ele pode ser abreviado, de acordo com a forma como as pessoas se portam, se conduzem, porque a qualquer momento você pode fazer um acordo e estabelecer vínculos, restabelecer vínculos, então isso é muito importante, né? Sim. E a gente acaba dando efetividade, não só do ponto de vista jurídico, mas das relações, né? Que é o mais importante. Com certeza. Nilza,
Fala pra gente aqui, quais foram os princípios que você acredita que te trouxeram até aqui? Essa advogada sensacional, Uau! com grandes histórias de sucesso, eu conheço, acompanho sua carreira, como você Uau! brinca, já há algum tempo. Então, assim, fala pra gente, o que que você acredita? Fala, olha, esses são os principais princípios que me trouxeram até aqui, para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos acompanhando, possam pensar como é que estão esses princípios na vida delas, se elas consideram um princípio, se elas estão colocando em prática e que resultados elas estão tendo, porque quem cumpre princípio alcança promessa. E isso, para mim, é uma verdade absoluta. Então, é por isso que eu foco muito aqui nesse podcast sobre a questão dos princípios. Porque aí não importa a crise financeira, não importa se a pessoa tem ou não um ambiente favorável, se as pessoas apoiam ou não apoiam ela, acreditam ou não nela, não importa por quê? Porque ela está cumprindo princípios que são divinos. Então, plantou, colheu. Sim, Vai ser facinho? Não sei. Vai ser rápido? Também não sei. Mas o que importa é cumpra princípios e alcance promessas. Então, por isso que eu sempre exato. reforço aqui com as pessoas que eu convido para estar aqui, para trazer esses princípios que trouxeram elas até essa história de sucesso, que eu vejo você assim, uma mulher bem-sucedida, uma mulher que abençoa pessoas no seu trabalho, na sua vida ministerial, onde você passa, você abençoa seus amigos, eu já fui muito abençoada por você, então eu sei que Também. é porque você é uma pessoa que cumpre princípios. Princípios como você falou, e na verdade princípios são inegociáveis, né, o nome já fala, é o que norteia, é o que dá o caminho. Se a gente não tiver os princípios, de fato, a gente vai ficar vulnerável, cada dia pensando de uma forma, e isso não se estabelece, né, pessoas que cada hora está pensando de uma forma não se estabelece. Eu penso, como tudo, primeiro foi algo assim que Deus de fato colocou no meu coração, e o princípio pela fé, né, então assim, por fé eu dei o passo, mas o que que me trouxe? Esse relacionamento com pessoas. Uhum. E eu ouço muito isso até com a pessoa que eu tenho uma parceria de longa data, que ele fala assim que você é muito bem relacionada. Eu já cheguei a ter, vamos dizer assim, acesso, né, trânsito a pessoas pelo meu bom relacionar. Eu costumo falar que as pessoas podem ter problema comigo, mas eu não posso ter problemas com elas. Ou seja, eu não posso ter dado causa a um problema. Eu Uhum. deliberadamente fazer algo mal para alguém, porque certamente vai voltar para mim. Isso em qualquer esfera da vida. Não vos enganeis, né? Uhum. A gente planta, a gente vai colher. Então, valorizar as pessoas, não usar pessoas, mas amá-las, porque as pessoas sabem quando você as procura só porque você precisa delas e não porque você quer elas. Claro, hoje a gente está numa vida louca, corrida, tal, mas não custa de vez em quando jogar um papo fora. Ô, tá Sim. tudo bem? Eu costumo fazer isso com as pessoas. Uhum. Eu quero fazer elas serem especiais. Uhum. Então, eu tenho amizade de infância em São Paulo. Então, assim, isso não é para qualquer um. Eu fui numa festa da Uhum. minha amiga de 50 anos esses dias. Olha que E lindo. aí eu falei assim: "Nossa, isso não é para qualquer um". E é Sim. amizade, assim, de verdade. Então isso é muito bom. Então são pessoas, sempre vai ser por pessoas, porque são elas que carregam a centelha divina. Uhum. E senão não faz sentido. Basta fazer uma festa, faz uma festa e não vai pessoas para você ver o que que acontece. Não Uhum. tem graça, não tem sentido nenhum. Então são pessoas. Então você ame as pessoas, aí é claro, desenvolva. Procura sempre aprender. Eu sou uma pessoa muito, interessada em aprender. Assim, eu ouço algo que eu não sei, eu vou atrás. Eu quero Uhum. saber. Eu não quero ficar tá todo mundo falando na internet, às vezes, alguma coisa que aparece e tal, eu falo: "Opa, espera aí, que é isso?". Então para lá, já dou um Uhum. Google ali. Por quê? Porque eu quero estar antenada nas coisas, eu quero saber. E isso te conecta com pessoas, porque se Sim. você não tem um repertório, você não transita nos vários meios. Uhum. Então você transita com aquele que eventualmente não teve um nível de instrução, né, isso eu transito tranquilamente, tenho amigos de todas as formas, de todos os jeitos, e com aqueles mais que você vai falar um juridiquês ali, que você vai ter que falar mais, né, de forma então, é você saber se adequar ao ambiente, né. Então esse princípio.
E, claro, você fazer com o próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Isso aí é fundamental. Para saber viver, meu pai falava sempre isso. Você conheceu meu pai, né? Então, meu pai sempre falava que, primeiro, quem não vive para servir, não serve para viver. Ele sempre falou isso. Então, sirva pessoas, sirva. Sirva um copo d'água, sirva, seja gentil, seja cortês. Facilita a vida de alguém. Ai, que lindo. Põe como meta. Fácil isso. É tão fácil. É tão fácil você chegar assim, ó, no trânsito. Eu pego todos os papéis que todo mundo me dá. Eu pego todos. Porque eu tô validando o trabalho daquela pessoa ali. Entende? Então, assim, é o que ele pode dar hoje. E aí eu dou uma palavra, mas também prego também, né? Já dou o meu folhetinho da palavra para ele falar, agora você vai ouvir aqui também. Isso aí, não perde Para a aqui. oportunidade. Então, assim, é você fazer isso e não usar pessoas. Isso eu vejo muito, isso é muito chato. Aí as pessoas não têm amigos. Eu costumo falar que só tem amigo quem é amigo. Claro, amigo verdadeiro, a gente está falando de uma profundidade maior, é aquele que você pode ligar 3 horas da manhã e falar, tô com um problema aqui. Mas é claro que a gente tem aqueles outros amigos que é de uma roda mais, né? Então, assim, tem os níveis, vamos dizer assim. Então, é importante isso. Então, faz com o próximo o que você gostaria de fazer com você. Se você pensar um pouquinho, não precisa ser, é coisa rápida. Eu não gostaria que fizesse isso comigo. E você, reduzir, puxar o freio e falar, isso eu não vou fazer. Aí muito provavelmente você vai perceber que essa rede você vai ser aceito nas pessoas. Nem todo mundo vai gostar de você, porque de fato nem todo mundo tem bom gosto. Isso é um fato, né? Nem todo mundo tem bom gosto. Então vamos por aí. Vamos colocar os pontos nos is aqui. É isso. Então, mas o importante é você, no que depender de você, a Bíblia fala, tende paz uns com os outros. Então, você tem que ser a pessoa que leva a paz. Você não pode ser a pessoa que promove a dissensão, a animosidade, a briga, né? As contendazinhas. Eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Não. Tem espaço para todo mundo, a gente pode ser amigo. Eu gosto que os meus amigos sejam amigos dos meus amigos. Sabe essa coisa? Eu faço, você sabe, né? Eu convido todo mundo, faz amizade, vai fazendo amizade. Eu gosto disso. E é muito legal isso, sabe? Porque a gente está aqui para isso. Então, cada um contribui com o seu dom, com a sua habilidade, um levanta o outro, como eu falei, eu gosto de encorajar pessoas, né? Não tem coisa melhor, não tem. De você tá meio tristinho no dia, liga para alguém e encoraja, dá uma palavra de ânimo para a pessoa. É automático, volta para você assim na velocidade de luz, não é? Sim. Então, assim, é de fato fazer com o próximo aquilo que você gostaria. Porque enquanto a gente faz para o nosso próximo, Deus faz para a gente. Sim. Sempre vai ser assim. Primeiro na vertical, depois na horizontal, com os nossos pares, né? Então, é isso. E, claro, perfeito ninguém é, embora pareça, mas ninguém é perfeito. Mas a gente procura, né, ser um pouco melhor que ontem. Sim. Tem coisas que a gente já não cai mais, as voltas no sol que a gente dá, né? Os anos se passando, faz com que a gente amadureça, pelo menos essa é a expectativa, né, legítima de amadurecimento. Então, aquilo que eu errava ontem, procuro não errar hoje, né, para de fato dizer que, olha, eu estou me esmerando em melhorar. A palavra de Deus diz que fala que vamos nos aperfeiçoando. Ele nunca falou para ser perfeito, ele falou para aperfeiçoar. Ser a melhor versão a cada dia. Exatamente, entende? E aí você abençoa o próximo. E quando você abençoa o próximo com o seu sorriso, com a sua palavra, com a sua alegria, com o seu trabalho, com o seu dom, é automático como aquilo volta, né? E assim, e tudo fica melhor. Então, o que falta mais é de fato isso. Então, é encorajar pessoas, é ajudar, é entregar o seu melhor. Não tem erro. Que lindo, Nilza. É isso. Eu sabia que esse nosso papo ia ser sensacional. Bênção. Que você iria trazer muito, muito conhecimento para a gente nessa área de relação interpessoal, porque você é exatamente isso que você está falando aqui para nós, aqui para o público do nosso podcast. E que Deus te abençoe cada dia mais no seu trabalho, na sua vocação, em tudo que você fizer. Porque você já é próspera, mas Deus ainda pode te dar muito mais daquilo que você pensa, o que você imagina. E esse é o meu desejo para você. Amém. E eu trouxe para você presentes. Eu ia te dar no começo, mas esqueci. Que é a nossa caneca aqui. Uau! A minha diretora depois vai falar comigo assim, você falhou aí, filha. Mas tá bom. Eu falei, agora eu não posso esquecer no final. Que linda! Olha só, nossa canequinha do podcast com uma caricatura. Igual a minha aqui, ó. Uau!
Eu fiquei bebendo aguinha aqui Amei. na minha canequinha, é uma lembrança do nosso Muito obrigada. podcast. E eu quero aproveitar também e te dar um livro que nós lançamos, que é da Rede Amiga de Negócios. São histórias de mulheres que inspiram pela sua trajetória de vida pessoal e profissional. Então, são biografias. E dessa quarta Amei. edição aqui, eu tenho a honra de participar como coautora. Trouxe também a minha biografia aí, mas assim, com o enfoque de falar da minha missão. Para que eu estou aqui? Como é que eu estou me aperfeiçoando nisso? Como é que eu cheguei até aqui? Porque eu acredito que não só a minha história, como a história de todas as outras mulheres que estão aí, realmente poderão inspirar mulheres, trazer lições para mulheres que, de repente, não se sentem totalmente realizadas ainda naquilo que elas estão fazendo. E eu acredito que sempre tem tempo. Sim. E sempre tem tempo. A vida é algo que nós não sabemos quanto tempo nós ficaremos aqui. Então, bora viver. Não vamos lá, já estou velha, já não sei o quê, não tem mais oportunidade. Não, comigo isso não existe. Porque Exato. nós precisamos aproveitar o dia de hoje e sonhar, porque sonhar é que faz, é o combustível da gente, o sonho. E você entrar em ação e ter o resultado. Então, esse livro, ele traz muitas histórias de mulheres assim. E aí eu quero te presentear com esse livro Que também. linda. Obrigada. Vai ser lançado Obrigada. ainda, na verdade, que vai ser agora, Uau. dia 22 de março, na Assembleia Legislativa. Mas eu já estou trazendo Maravilhoso. aqui em primeira mão no podcast. Maravilhoso, maravilhoso. Nilza, fala aqui pra gente aonde que o público pode te encontrar nas redes sociais, e-mail, caso precisem dos seus serviços. Sim. Bom, o meu Instagram é adv_news_silva. Atualmente não tenho movimentado muito o Facebook, mas no Instagram mesmo. Telefone, E-mail. e-mail, Nilza Silva, Nilza com Z, Silva, ms@gmail.com. Né? Então, nos quadros da OAB tem todos os nossos dados, né? Sempre atualizados, caso precise. A gente trabalha com consultoria também, né? Que são pareceres, situações que extrajudicial também, né? A gente não atua só nas ações promovidas pelo judiciário, mas tem muita coisa extrajudicial que a gente desempenha, a gente faz. No nosso escritório tem todas as áreas, temos vários profissionais, tem criminal, não é a minha área de atuação, mas nós temos o colega do criminal, tributário, previdenciário, trabalhista, né? Então, assim, todas as áreas, praticamente. Então, e temos outros amigos, caso a pessoa tenha alguma outra Tem um situação. telefone lá do escritório? Tem, que o você telefone poderia do deixar? escritório é o 67 30 25 5993. Então, nós aqui na Chácara Cachoeira, aqui pertinho, né? E estamos lá à disposição, sempre para promover essa interação, para facilitar, para resolver. Eu costumo dizer que eu sou uma resolvedora de problemas, Isso aí. né? Então, assim, a pessoa vem e traz a sua questão, às vezes são coisas, assim, relativamente simples, né, que está angustiando tanto, outras nem tanto, e sempre na intenção de equacionar isso, né, para promover melhor uma vida, uma convivência, para restabelecer a paz, porque a justiça ela tem essa função de restabelecer a paz para as pessoas, né? Eu costumo dizer, quanto vale a sua paz? Né? Então, assim, quando a gente resolve uma situação, tira aquele peso, né? Então, é importantíssimo, é um trabalho desenvolvido, assim, a gente faz com amor, com carinho mesmo, e os clientes que são nossos sabem disso, né? Então, é isso que a gente se propõe. Que maravilha. Muito obrigada, Nilza, por essa conversa. Muito Eu que obrigada por, agradeço. assim, com toda a rapidez, ter aceitado o meu convite. Nós estamos começando aqui nesse podcast, mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai alcançar muitas pessoas e vai abençoar muitas vidas. Eu tenho certeza disso. Eu quero também agradecer a oportunidade, né? Eu sempre estou à disposição, a não ser que haja alguma situação pontual. Eu sempre vejo isso como algo incrível, sabe? Você poder, de alguma forma, atingir pessoas, fazer com que elas possam também dar esse primeiro passo, porque eu ouvi muitas pessoas, muitas, ouço até hoje pessoas que me encorajam, pessoas que eu tenho os meus podcasts principais que eu gosto de ouvir sempre, então eu sempre estou alimentando a minha mente de coisas boas,
Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mas não é só a palavra de Deus, mas uma boa palavra, Sim. né? Uma boa palavra de alguém que chegou lá, que tem algo a dizer, que apresenta algo e que pode agregar. Então, assim, ouça pessoas que chegaram lá, ou que pelo menos estão na busca. Eu acho que esse é o caminho, né? Para a gente sempre buscar ser a nossa melhor versão. E não ficar ouvindo pessoas que decidiram andar no banco de trás da vida, né? É Não, verdade. não assumiram o volante ainda. Então, é buscar e com perseverança, com preparo, a gente chega. Com a É ajuda de verdade. Deus, em primeiro lugar, sempre, né? Com certeza. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para que você possa receber o conteúdo em primeira mão, compartilhar. Eu já falei curtir? Curtir também, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Obrigada e até o nosso próximo episódio.